Olá, vamos ao capítulo 13 do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Esse livro se chama, esse capítulo se chama Ponderações de Vicente. E aí André começa dizendo que, assim, eu não estava farto de lições, mas até aquele momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversações ativas, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes espalhavam seu perfume na atmosfera leve e límpida. E aí, André diz, murmurei, fiquei fortemente impressionado. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, por isso estou surpreso. Vicente sorriu e disse: Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversação dessa natureza referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Não. Ali, André, se localizam os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda lá, temos os centros de preparação à paternidade. Grande massa de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Sim, né? Não é só mãe que erra, pai também erra. Pai abandona lares, não assumem os filhos, enfim, existem várias coisas que pai faz ou deixa de fazer, né? Então vamos lá. Nesse mesmo ministério, temos a especialização médica, nobres profissionais da medicina que perderam a santa oportunidade de elevação. Lá, discutem seus problemas. Nesse instante, interrompi, observando, mas somos médicos e não estamos lá. Sim, explicou Vicente bondoso. Infelizmente, para nós dois, caímos em toda a linha. Não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens. Porque se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Ainda no esclarecimento, temos um instituto de administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos falidos na missão terrestre e note-se que todos os que chegaram à zona como nosso lar devem ser levados à conta de extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais,
como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. Quantos núcleos de ajuda existem? E ele afirma estar no nosso lar, que estar no nosso lar, né, já é como estar no paraíso. Afinal, eles vieram do umbral e estão tendo a oportunidade do aprendizado para não errar novamente. Então, a gente imagina que o nosso lar seja assim um prezinho de um lugar assim melhor, né? Então, nós temos um umbral, daí nós temos, aí saiu do umbral, vai para algum posto assim como o nosso lar, vai aprender e aí vai se elevando, vai conseguindo lugares mais santificados. Então, se a gente fica assim, de boca aberta de ver nosso lar, a gente imagina os outros lugares como devem ser, né? Como Deus é bom pra gente, como a gente tem oportunidades, né? Então vamos voltar. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida do nosso débito para com ela. Nossa situação é de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo desejo do serviço edificante que nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, então, aqueles que fracassaram e estão perdidos na terra ou nas zonas umbralinas, é essa reticência que ele está colocando aí, né? Fez longa pausa e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorso e lembranças malignas. No que concerne à medicina, os colegas em falência espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que abusam do título de médico são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão de cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Ou seja, eles acreditam mais em si mesmos do que em Deus. Não fazem uma oração antes de iniciar uma cirurgia, não elevam o pensamento antes de começar o seu dia, né? Começar seu dia, assim, em termos de medicina, né? Pedir ajuda para iniciar o seu trabalho como médico, para ser assim inspirado em suas consultas, enfim. O que a gente, né, seja lá a profissão que a gente tem, deve fazer, né? Não só quando nós levantamos, fazer as nossas orações
para que a gente tenha assim um dia abençoado, para que a gente faça o nosso melhor. Em termos profissionais também, né? Nós devemos, antes de começar o nosso trabalho, elevar o nosso pensamento e nos ligarmos com quem pode nos ajudar para que a gente faça o nosso melhor. Bom, as palavras sensatas do amigo caíam em minha alma como raios de luz. Tudo era verdade, simples e bela. Ainda não tinha pensado no fato, em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsou febres malignas, curou leprosos e cegos de nascença, levantou paralíticos, mas nunca ficava apenas nisso. Reanimava os doentes, dava a eles esperanças novas, convidava à compreensão da vida eterna. Lembra, ele sempre falava, né? Tua fé te curou, vá e não peques mais. Ou seja, muda de atitude, né? Vai, não peques mais, muda de atitude. Não continue fazendo as mesmas coisas, porque senão vai acontecer as mesmas coisas, né? Então, tua fé te curou, continua com a tua fé e muda. Estava mergulhada em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tenho um amigo, colega nosso de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há muitos anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e como médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou o renome e respeito geral, se impressionou com o dinheiro e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. Se não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo se tornou quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando a sua irresponsabilidade, atribuíam a sua causa da morte física quando não a esperavam, dedicando a ele ódio terrível. Amigos do médico cirurgião prestaram esclarecimentos justos a muitos, mas 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Horrível, exclamei. Se ele não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? E aí Vicente explicou. Realmente não tem culpa da morte deles. Nada fez para interromper a existência física deles. Mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas. Por quê? Não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo se julga culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Então, todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos carrascos. Diante da justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a se conhecer, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim,
a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamei. Agora compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente, André. Calou-se o amigo, andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido, como eu, diante das avenidas de rosas. E depois de longas meditações, me convidou fraternalmente. Vamos regressar ao nosso núcleo? Creio que devamos ouvir Aniceto ainda hoje, referentemente ao serviço comum. E assim, né, nós temos a lição de hoje, né? Eles tinham que voltar porque iam trabalhar, só estavam descansando um pouco. E André, mesmo no intervalo, aprendeu mais um pouco. Ele mostra que existem mais possibilidades de erro e que existem departamentos que se dedicam a ajudar as pessoas, mas também nos faz um importante alerta. Muitas vezes não erramos, mas a consciência pesa por não termos feito alguma coisa, ou pesa por não termos feito com dedicação, mas sim no piloto automático. Essas brechas mentais permitem que os espíritos mal intencionados ou ignorantes imponham castigos, porque a consciência está pesando. E mesmo não tendo culpa, a pessoa acaba achando que merece. E por não ter feito, como poderia ter feito, né? Então, é apenas isso. Ela acha que merece esse castigo porque ela não fez o que podia ser feito. Então, ela assume esse castigo. Ela se pune, né? E aí esses amigos, obviamente, né, aproveitam da situação, porque eles são maldosos, né? Eles são ainda do olho por olho, enfim, alguma coisa desse tipo, né? Então eles acham que estão fazendo o correto, né? Porque a gente gosta de terceirizar as coisas, né? A gente não quer assumir o que acontece com a gente sempre procura um culpado. E se a gente acha alguém que está com sensação de culpa, é esse que vai ser o culpado pelo que aconteceu com a gente, né? Até a gente se conscientizar de que não, fui eu, né? Eu estou assim por mérito meu, né? E então o que eu tenho que fazer? Mudar. Todos nós responderemos pelos erros cometidos, como mãe, como pai, como profissional. Precisamos responder por tudo que recebemos sem merecer. Tudo é responsabilidade, mesmo que ninguém saiba o que fizemos. A consciência pesa. Vamos pensar bem nisso, vamos ver o que dá para a gente mudar no nosso modo de ser e esperar o próximo capítulo. Boa semana para todos, beijos no coração.